tem umas coisas estranhas que acontecem aqui, né? Durante essa pandemia. O Lucas Martins vai contar para mim ao lado daquele que dirige com muita capacidade o Garradop, o doutor Nico. Pois não, o Lucas Martins, um abraço, boa tarde ao Nico. É um prazer falar com o nosso grande Nico. E o Lucas assume a entrevista, por gentileza, Lucas. Boa tarde a você, Datena, boa tarde a todo mundo que acompanha o Brasil Gente. O Departamento de Operações Policiais Estratégicas conseguiu descobrir um esquema que era feito num posto grande aqui na zona leste de São Paulo, no bairro da Moca, que uma substância era misturada ali a gasolina no meio da noite. As imagens mostram com uma mangueira eles faziam essa mistura, isso em grandes quantidades, né, doutor? Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Datena. É uma operação do DOP, da Polícia Civil, né? Contamos com o apoio aí do DPPC, da Secretaria da Fazenda e da ANP, que nos ajudou muito, porque se nem eles a gente não conseguia fazer, porque tudo isso é demorado, depende de laudo, depende de muita coisa. Mas nós começamos uma campanha 2 dias atrás e percebemos que durante a madrugada chegavam esses caminhões, que nesse está passando aqui, com 43 mil litros de um produto que nem a ANP conseguiu saber o que é. Não dá nem para saber o que é. Nem sabe o que é, eles não conseguiram fazer um laudo, só sabe que não é gasolina nem etanol, é alguma coisa para batizar a gasolina, né? E a gente fez essa campanha, durante a madrugada conseguimos deter as pessoas. Tem aí esse carro com 43 mil litros, tem mais 20 mil no outro, que enfim, ó, a ANP fazendo o teste, nada provou, quer dizer, são bandidos que misturam a gasolina. Nós tivemos lá vários clientes que chegaram quando a polícia estava lá, falaram, olha, abasteci aqui, meu carro pifou, não deram atenção. O efeito no carro é devastador. Devastador. Então, foi um trabalho bacana da Polícia Civil hoje, nessa madrugada, que nós conseguimos fechar e lacrar esse posto. E isso nós vamos fazer sempre, para proteger os bons comerciantes, porque picareta está cheio que faz isso aí. É claro que o consumidor vai pesquisando, né, doutor, buscando o melhor preço, mas no caso desse posto aí tinha um preço bem abaixo do mercado. Ele está bem abaixo do mercado, até ele vende mais barato que vende na refinaria, mais barato que na Petrobras, quer dizer, já causa estranheza, né? Ele conseguia. E Lucas, ninguém sabia quem era o dono do posto. Nós ficamos ontem à madrugada, hoje o dia inteiro, ninguém sabe quem é o dono do posto. Um lá trabalha 7 dias, ninguém sabe falar até agora quem é o dono do posto. A Secretaria da Fazenda e a ANP lacraram. E periga deles quebrar o lato e voltar a funcionar. Se isso acontecer, nós vamos lá tirar as bombas. Isso. Ô Lucas, enquanto você entrevista o Nico, eu queria pedir para as pessoas do Facebook do Datena Oficial, porque isso aí não é um posto, são vários postos. Eu estou recebendo reclamação na rádio todo dia. O que o Nico está fazendo aí é um trabalho excepcional, porque isso aí tanto arrebenta com o carro do bacana, que tem lá uma Ferrari, que anda uma vez por semana, uma vez por mês para dar uma banda, como a maioria dos trabalhadores. A moça que trabalha em casa, ela tem uma motinha pequenininha, estourou a motinha dela que ela usa para trabalhar, porque botou gasolina batizada. Então, o que o Nico está fazendo é um trabalho de suma importância. O trabalhador, às vezes, nem pagou o carro, o motor funde. O cara não tem dinheiro nem para comer, porque não chegou ao auxílio emergencial, e o motor funde. Então, isso aí está prejudicando milhões de trabalhadores em São Paulo e no Brasil. Essa é a ponta do iceberg, mas é a ponta de um iceberg que eu acho que o governo devia ordenar para que mais operações como essa fossem realizadas, incentivar o Disque Denúncia, porque o que tem de gente reclamando... Então, no Facebook do Datena Oficial, ô Kleber, eu não quero mostrar a página inteira. Mostra de longe a página para ver quem tem o carro, quem teve o carro quebrado por causa de gasolina batizada. Quando começar a entrar mensagem, não, põe de longe rapidamente. Quem teve o carro arrebentado no Brasil inteiro por causa de gasolina batizada. Aí, por favor, vocês separem essas mensagens de quem teve o carro ou moto arrebentado por causa de gasolina batizada, passe para o Facebook do Datena Oficial, que você vai ver que é gente no Brasil inteiro que passa por isso e quebra o carro do cara. O cara não tem como arrumar. Você pensa que um motor de carro travado é fácil do cara arrumar? Mesmo no Bolinha, que é um cara, meu amigo, bom, tem uma baita numa oficina, mesmo lá, o cara cobrando barato, para quem não tem nada é caro. Então esse serviço é importante, parece que é uma coisa, gasolina batizada, parece que é uma coisa de menor valor, não é, porque a maioria do trabalhador usa o carro para trabalhar, não usa para ficar dando banda.
né? Não tem uma Porsche aí para ficar dando banda, não. A maioria do cara usa para trabalhar. E está quebrando o carro de todo mundo. O que eu gosto de reclamação, já disparou aí o número de reclamações ou não? De carro e moto com gasolina quebrada? Olha lá, já tem um vídeo de uma vítima aí. Cadê o vídeo? Você parou o vídeo de uma vítima? Cadê o vídeo? Pode soltar o vídeo aí. Ficou o carro do meu amigo, inclusive minha esposa, quando abasteceu aqui, não entrou gasolina, mas a pessoa cobrou, inclusive chamamos a polícia na hora. Também ligamos para a Procon reclamar sobre a situação. Nós infelizmente pagamos, mas a gasolina não entrou no nosso tanque. E do nosso amigo, 3 vezes tiveram um problema com gasolina que depois de abastecer a luz no motor ligou, depois de um tempo. Então acreditamos que é problema da gasolina em si, né? É isso que eu estou falando, está enganando a população. Precisamos parar desse país das pessoas serem mais espertas. Quer dizer, uma carga aqui de 43 mil litros, que não é gasolina, nem a ANP conseguiu identificar. Hoje fizemos uma força-tarefa aqui com a Secretaria da Fazenda, a ANP e a Polícia Civil. Casos como esses tem que ser, operações como essas tem que se repetir, porque não dá mais, vamos ter que passar o Brasil ali, não dá para a pessoa querer ser mais esperta, bater um produto e vender como se fosse, como fizeram com o rapaz aqui. Mais um pouquinho o Nico pega meu lugar aqui, porque está comentando bem pra caramba. Agora, ô Nico, vem cá, há alguma chance do dono do posto saber que a gasolina não é adulterada ou ele testa normalmente quando a gasolina é colocada aí dentro dos tanques de combustível do posto? Normalmente o dono sabe, né? Olha, você pode ver, esse Ford Ka que chegou para fazer a bateria, ele chegou com várias bombas. Ele comprou um caminhão aí com 43 mil litros de um produto aí, de um solvente, para jogar nos tanques e bater. Nós pegamos nesse posto de gasolina algumas notas fiscais que ele recebeu que não era endereçada a ele. A Fazenda já está tomando providência. Tem gato na tuba. É muito trampo no lugar só. É muito bandidagem, é muito trampo no lugar só nesse posto de gasolina. Um posto importante na rua Taquari, na Moca, um local formidável, enganando todo mundo lá. Hoje a polícia, nós ficamos sabendo isso há 3 dias atrás, fizemos campanha e pegamos nessa madrugada. Mas dá dó de ver da Atena o local que é esse posto e a clientela que ele tem enganando a população. Normalmente tem que saber, né? O dono do posto ele tem que examinar o combustível que recebe, porque senão ele é responsável pelo combustível que ele distribui. Não sei o que está lá dentro do tanque, tem que saber, mané, senão você vai ter que responder por isso. Acho que é lei, né? Me parece que é lei. Agora, ô Nico, isso aí acontece com frequência. Você pegou um cara aí, mas isso aí acontece com frequência. Lá na rádio, eu recebo todo dia esse tipo de reclamação. Você sabe disso, mas todo dia. Os caras reclamando não só do preço do combustível, mas principalmente, a maioria diz o seguinte: além da gente pagar caro, a gente está botando gasolina que está quebrando o carro. E quebrar o carro, meu irmão, quebrar o carro, o cara está ferrado. Está chegando muita reclamação aí ou não está chegando, hein? Está chegando muita reclamação? Deixa eu ver aqui, põe a página rapidamente aqui, só para mostrar a importância do trabalho do Nico. Muita gente reclamando. Mas muita gente reclamando. Dá para separar algumas dessas mensagens aí de gasolina batizada, porque isso aí serve de denúncia. O Nico, sabe o que eu vou fazer? As que forem aqui de São Paulo, eu vou mandar para você. As denúncias que vierem aqui de São Paulo, eu vou mandar para você. Olha, não para, a página não para. E tem muita gente perguntando o endereço desse posto aí, para não cair no golpe. Qual é o endereço desse posto aí, ô Lucas? É a rua Taquari, ali na Moca, da Atena, esquina com a Avenida Caçandoca. Datena, deixa eu explicar Taquari com Caçandoca. Datena, deixa eu te explicar outra coisa que nós constatamos lá. Pode explicar. Olha, num tanque de gasolina, eu aprendi isso com o pessoal da ANP, ele tem 2 tanques dentro de um tanque só. Quando você pesca para ver a qualidade, você chega até um determinado nível. Aí você pega, puxa, pesca, tira lá 5 litros, a gasolina vem boa. Embaixo desse tanque tem outro tanque que está batizada. Quer dizer, eles usam um dispositivo... Aí que é o gato da coisa. É o gato da coisa. Tem por exemplo, chega o fiscal. O cara vai lá e mede do tanque, gasolina maravilhosa. Essa gasolina aqui é da Petronas. Nós vamos lá dar pro Hamilton correr
a próxima corrida pela Mercedes, né, que é patrocinada pela Petronas, que é da Petrobras, não é? Só que embaixo desse tanque tem uma gasolina maravilhosa, tem um tanque de gasolina batizada. Eu não sabia, tem... Ô, Nico, mas que gato, hein? Os caras fazem tudo para roubar o povo, hein, Nico? Que absurdo. É que a polícia está um passo à frente, mas é muito importante que haja o disque denúncia aí. Denuncie, porque a polícia vai atrás. Você não sabe... Cara, o cara tem um carrinho que às vezes quebra o motor, ele não tem... não adianta nem ele arrumar, porque o preço é mais caro que o carro. Concorda comigo ou não, Nico? É verdade. Eles têm um dispositivo eletrônico também que eles mudam toda hora que quer, tudo por um encanamento debaixo do tanque que a gente não percebe. Enfim, nós temos que mudar a legislação, porque a polícia fica também de mãos atadas, porque a gente depende de laudo. A gente vai aprender, tem laudo, senão você pode entrar no abuso de autoridade. Um cara de 41 anos do PCC, o cara tinha que cumprir 41 anos de cadeia do PCC, botaram na rua. Eu queria saber, não estamos andando atrás de quem soltou o cara, para saber porque o cara soltou. Liga para o Pedro Campos para ver se ele conseguiu falar com o desembargador que soltou o cara de 41 anos de cadeia que o cara tinha que cumprir do PCC. Liga para o Pedro Campos, por gentileza. Débora, pega o telefone com o garrafa aí que ele deve ter, lá da rádio, o Pedro Campos. Então, do mesmo jeito que tem um encanamento falso aí, a gente tem um encanamento de araque também na cadeia, porque você fala em encanar o cara, prender o cara. A polícia encana um cara que é um dos maiores traficantes do país, não é, que trabalha a mando do crime organizado. Aí encanamento correto. Só que, de repente, o cara vai e solta um cara que tem 41 anos de pena para cumprir e é um dos líderes de tráfico de droga. Não dá para entender. Não dá para entender. É complicado. Ô, Nico, você não tem ideia. A página está rodando aqui. Deixa eu ver a página. Olha, a página está rodando, é denúncia pra caramba. Eu vou mandar tudo para você, ó. Olha lá, ó. Olha, é uma atrás da outra de lugares com gasolina batizada e vem do Brasil inteiro. É que você não está vendo aí, você não tem retorno de vídeo, né? Ô, Lucas, põe um retorno de vídeo pro homem aí. Tem sim aqui da tela. Olha, você está vendo aí a velocidade das denúncias. Primeiro, muito obrigado pela audiência ao povo de todo o Brasil. É um negócio impressionante. Muito obrigado aí ao Ibope que vocês estão dando pra gente aí. É uma coisa fora do comum. Olha, não para, Nico. Não para. Ô, Nico, você está de brincadeira comigo, você está vendo isso? Estou vendo sim, Datena, olha, e eu vou te falar, uma preocupação muito grande do Dr. Rui, nosso delegado-geral, sobre esse tipo de assunto. Hoje eu falei com ele falou, vamos se empenhar, vamos correr atrás. Ele está muito preocupado com isso para dar uma resposta logo para a sociedade. Olha, por isso que você vê a importância dessas denúncias que a gente faz aqui, desse trabalho que o Garradop vem desenvolvendo. Quanto coitadinho tem o seu carro arrebentado? Coitadinho e rico também, não estou fazendo distinção aqui, não. Para mim, tanto faz. Mas é que o pobre usa o carro para trabalhar e se ferra. E não tem condição de consertar o carro. Esse é o grande detalhe. Como é que o cara faz para perceber que o carro está... que a gasolina está batizada, hein? Podia pegar um mecânico aí para falar com a gente, né? Eu vou ligar para o Bolinha aqui. Pera aí que eu vou ligar. Pera aí, ô Nico. Vou ligar, vou ver se o Bolinha está aqui. Se o Bolinha me atende. O Bolinha tem uma oficina pequenininha. Entendeu? Outro dia eu mandei um cara arrumar o carro do Bolinha. Falei, vai lá no Bolinha e tal. Aí o cara chegou na oficina do Bolinha. É uma oficina pequena, uma oficina modesta. Mas o cara é bom pra caramba, entendeu, Nico? É uma oficina, o cara chegou e falou assim, não gostei muito, porque não é tão grande a oficina. Eu falei, mané, vai lá na concessionária, gasta $1 bilhão e o cara te dobra, entendeu? Não que todas as concessionárias façam isso. Eu tenho carro de bacana e mando lá no Bolinha. Então, deixa eu ver se o Bolinha me atende aqui. E pago. Tem esse detalhe também. Não faço propaganda de graça para ninguém, não. Vamos ver se o Bolinha atende também. O Bolinha também vive no sítio. Só supervisiona. Bolinha! Bolinha! Eu quero ver como é que o cara faz. Tá tocando o Bolinha. Vê se atende aí, ô Bolinha. Me ajuda aí, ó. Eu quero ver o que o cara faz. Bolinha, você tá me ouvindo aí? Tá trabalhando, Bolinha? Ô, rapaz, tô na rua aqui, diga. Ô, Bolinha, você não trabalha nunca, Bolinha. Eu tô dando a maior moral aqui pra você, que você tem uma oficina legal. É uma oficina pequena, mas que trabalha bem, cobra barato. Os caras preferem levar na concessionária, o cara finge que troca o óleo do cara. Não todas, a maioria é de bem.
mas finge que troca o óleo do cara e troca os olhos da cara do cara. Não acontece isso, boy? Acontece. Agora, nós estamos fazendo aqui... Você está passeando com o cachorro, Bolinha? Tem um cachorro aí, ué. Eu parei numa garagem aqui. Mas tem cachorro aí, ô Bolinha. Não, o Nico pegou um posto. O doutor Nico é um dos melhores delegados do Brasil, você sabe disso. Mas pegou um posto com gasolina adulterada, gasolina batizada, que não pode chamar nem de gasolina. Como é que o cara percebe quando a gasolina está batizada? O cara dá partida no carro, quando que ele vai perceber? E quando ele perceber, tem que parar o carro imediatamente? Como é que funciona a coisa, Bolinha? Você é mecânico há quanto tempo, Bolinha? Atena, na verdade, aí se o carro tiver com a gasolina batizada, ela não vai andar, o carro não anda, ela tem que fazer o quê? Tem que fazer a retiragem da gasolina. Sei. Pra fazer Mas como é que ela teste. quebra o motor do carro? Anda um pouquinho e quebra o motor do carro. Como é que faz? Aí já tem que pegar uma amostra, fazer uma análise e levar pro cara do posto. Eu sei, Ele mas, tem que ô ser Bolinha, vamos falar menos complicado para as pessoas entenderem. O cara vai lá, botou gasolina batizada e andou um pouco. Como é que o carro começa a dar problema, engasgar? Como é que é a história? Isso mesmo, começa a engasgar e ele não anda, começa a falhar e não anda nem a pau. E aí tem que parar o carro imediatamente, não pode insistir. Não, se insistir é melhor não insistir, parar e chamar um guincho ou levar no Sei, mecânico. vamos pegar um carro médio aí. Qual é um carro médio? Fala aqui, Latino. Um carro que todo mundo tem, que anda aí com esses carros aí. Vamos, Latino, fala logo. Que? É um Onix. Já é carro mais de bacana. Mas um carro Onix, quanto é que custa para fazer um motor de um carro desse, Bolinha? Hoje custa uns 20, 25 mil por aí. Pronto. Esse é o Bolinha. Tem uma oficina. Qual é o endereço da sua oficina mesmo, Bolinha? A Estrada do Tambori, número 816. É grande, oficina ou é pequena, Bolinha? É uma oficina pequena, né? É porte médio. Porte médio, mas o trabalho dele é de primeira. Pode ir lá que o Bolinha é barateiro, é gente boa. Não fala que você viu aqui não, porque senão ele cobra o dobro. Entendeu? Mas vai lá no Bolinha que o Bolinha é bom. 20 conto o motor do carro, 21 conto o motor do carro. Tem carro que quebra o motor que não vale a pena nem recuperar. Vale, o Bolinha? Tem carro, essas brasilinhas, esses carrinhos aí, fica caro demais, não fica não? Às vezes, quando a pessoa gosta, compensa. Não é quando gosta, quando precisa trabalhar com o carro. Consegue recuperar o motor? O motor de um carro mais simples aí, o carro mais barato que tem, o que é? HB20, o que é o carro mais barato que tem? Isso, hoje o mais barato é HB20. Corsa. Uno. Quanto custa para fazer o motor desse carro aí, mais ou menos? Essa média aí tem que fazer o levantamento. Mais ou menos, Bolinha, uma média. Uns 15 mil, 10 mil, por aí. Pronto. Obrigado, Bolinha. Deus te ajude aí. E dá comida pro cachorro, ele deve estar latindo de fome, velho. Tchau, Bolinha. Ô, Nico, 15 conto o motor de um carro, médio, um carrinho que todo mundo tem aí. Você vê o prejuízo que o cara tem e você vê a importância do trabalho que você está fazendo aí. Nós vamos intensificar esse trabalho. Como eu falei, o doutor Rui está muito preocupado com isso. E eu já falei com o pessoal do DPPC também, que nos ajudou muito, o Pereira, o pessoal lá do DPPC ajudou bastante a gente. Obrigado ao Nico. Você vê, parece que é uma coisa boba, mas não é coisa do dia a dia. Quanta gente tem o motor do carro ou da moto estourado por causa de gasolina batizada. Ô, Nico, você não vai levando o microfone embora, não. Primeiro devolve o microfone. O microfone não é seu, não. Tem 3 seguranças aqui. Tem 3 você pode deixar o microfone aí, senão eu vou te denunciar. Segunda coisa, você vai receber uma lista aí, velho. Mas uma lista das pessoas que passaram pra cá só agora durante o programa. Você vai ver o que vai ter de denúncia de acorda 2 horas da manhã. Nós fizemos um apoio à operação da... Você está acordado desde que você prendeu o Queiroz, não foi não, Nico? Verdade. Não, nós fizemos um apoio à polícia do Pará hoje pela madrugada também. Prendemos 2 pessoas junto com a doutora Ivalda. Nico é o Batman, trabalha de madrugada. Desviou dinheiro de respirador, teve um caso no cassino. A polícia trabalhou muito caso durante essa madrugada toda da Tenente. Mas aí você põe outra equipe, porque eu quero ver pelo menos 2 desses endereços que eu te mandei para ver se tem gasolina batizada mesmo, tá bom?
Um abraço. Abraço grande ao nosso doutor Nico. Vai dormir, Nico, você está com sono, coitado. Mas é o duro é que ele também acorda cedo, porque o bandido acorda cedo e ele bota os caras tudo em cana. Grande delegado, doutor Nico.